Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem traz uma lâmpada para colocar debaixo do chacote ou debaixo da cama? Ao contrário, não põe no candeeiro? Assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção dos que ouvi. Com a mesma medida que medides, também vós sereis medido, e vós será dado ainda mais. A quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. E quem não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Diogo, irmãos diáconos, irmãos e irmãs, o mistério de Cristo, o próprio Jesus, é esta luz, esta lâmpada que se coloca no candeeiro, que escondida durante um tempo, apareceu a todos nós. Mas, já tomando aqui a primeira leitura, que é uma continuação de uma leitura que nós não ouvimos ontem por causa da memória de São Timóteo e São Tito, em que Davi, querendo fazer uma casa para Deus, um templo, que olhava para o seu palácio real e dizia: eu estou aqui, nessa casa construída a mim, bela, e Deus numa cabana, vou construir uma casa para Deus. Só que o próprio Senhor lhe responde dizendo: por acaso eu pedi a algum dos chefes de Israel que fizesse para mim uma casa? Eu sempre estive no povo, no meio do meu povo, em tendas, habitando no meio dos meus filhos, no meio dos filhos de Israel. Davi, eu é que farei uma casa para ti. Só que Deus ali, e o texto sagrado, está falando sim de uma realidade próxima, porque vai ser ali Salomão, que ele vai dizer: o teu filho é quem vai construir uma casa para mim. Mas o Senhor fala também num sentido longo, de que vai dar uma descendência duradoura para Davi. E que o trono, o cetro real não vai sair da casa de Davi, do trono de Davi, e que nós sabemos quem é o descendente de Davi e que permanecerá para sempre. Como nós mesmo ouvimos Zacarias dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Então vemos o texto de hoje, Davi que se apresenta diante de Deus, agradece a promessa que o Senhor lhe faz, a honra que lhe faz, mas também pede que se cumpra de fato essa profecia. E realmente no Novo Testamento nós vemos o descendente de Davi. Há pouco tempo celebrávamos o nascimento de Jesus, mas vemos também São Paulo dizer: este mistério que estava escondido foi revelado a nós, foi revelado aos apóstolos e que foi sendo cada vez mais expandido por todo o mundo. Na carta aos Hebreus, também nós vemos o seu autor dizer que outrora Deus falou pelos profetas, mas agora, nesses dias, nesses tempos que são os últimos, falou-nos por seu Filho. Jesus mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Ele veio iluminar a todos nós.
E no evangelho de hoje que nós ouvimos falar sobre a lâmpada, que não deve ser colocada debaixo de um caixote, debaixo de uma cama, é a primeira parábola, que é um evangelho pequenininho de hoje, que tem duas parábolas. A da lâmpada, mas também fala a respeito de quem escuta no escondido deve proclamar, deve tornar manifesta esta mensagem. E como Jesus diz, prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. É interessante notar aqui, porque há uma diferença nesses termos aqui, que são usados tanto em Mateus como em Marcos. A gente ouviu o Evangelho de Marcos. Em Mateus, se você for conferir lá no capítulo 7, versículo 2, diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Em Mateus, a relação é de reciprocidade. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você medir a pessoa com misericórdia, você também vai ser medido com misericórdia. Se você medir com raiva, com rancor, com uma justiça puramente humana, você também vai ser medido assim, como a gente reza no Pai Nosso, pedindo perdão, como nós perdoamos os nossos irmãos. Aqui em Marcos, não é uma relação de reciprocidade, é uma relação de proporcionalidade. Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida que medirdes a tua audição, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Quanto mais você prestar atenção nesse mistério que está escondido, quanto mais você ouvir a Cristo que está falando, mais vai ser dado a você. Por isso, quem escuta, quem se atentou para este mistério, vai ter ainda mais. Aqui é a nossa escuta, a nossa intimidade com Deus, que faz com que eu de fato possa perceber. O quanto mais você aumentar a sua medida de estar atento a esse mistério que é luz, mais irás iluminar. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser como os apóstolos que estavam ali, aos pés de Cristo, ouvindo, como São Paulo, que no início de sua conversão se recolhe para escutar, para receber esse mistério, para acolher dentro dele e depois proclamá-lo, anunciá-lo a todas as nações. Mas ninguém faz isso, de fato, se não escutar. Então aqui é o convite de Deus, sim, a parar na nossa oração, na escuta da palavra proclamada pela igreja, recebê-la no nosso coração, como Nossa Senhora recebeu e depois apresentou a Isabel, apresentou no templo. Nós também somos convidados a apresentar essa luz, essa lâmpada, e não guardá-la somente para nós. Se não pararmos diante de nosso Senhor, se a nossa medida for pequena, da nossa intimidade, da nossa escuta, até aquilo que a gente pensa que tem de Deus, não teremos nada. Então nosso Senhor possa dar a nós esse grande dom da escuta e da amizade consigo. Como os discípulos, possamos escutá-lo e, quem sabe, reclinar nossa cabeça no peito de Jesus, escutar o seu batimento, que bate no escondido da oração, e poder anunciar e trazer outros para escutá-lo também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.